Um encontro inesperado, um sorriso inocente e uma pergunta que abalou o mundo de um milionário. Tio, você é igualzinho a mim? Por trás dessa semelhança, um passado de dor, preconceito e segredos de família. Prepare-se para uma história que vai te emocionar e te fazer refletir. Comente Não ao Racismo e vamos juntos construir um futuro mais justo. Ricardo Albuquerque saía apressadamente de uma reunião de negócios em um dos andares superiores de um dos edifícios mais impressionantes da cidade. Os reflexos do sol se espalhavam pelas janelas de vidro, criando um espetáculo de luz que envolvia o ambiente luxuoso. Ele era um homem de poder e prestígio, com um terno impecável que exibia sua posição no mundo imobiliário. Assistentes e seguranças o cercavam em uma dança coreografada de eficiência, enquanto ele se movia em direção à saída, alheio ao movimento vibrante da rua abaixo. Ricardo, não se esqueça da reunião com os investidores na próxima semana, gritou um dos assistentes, tentando alcançar a atenção do magnata. Mas sua voz se perdeu no barulho da cidade. Ricardo apenas acenou com a cabeça, um gesto automático que não carregava qualquer intenção de parar ou ouvir. Seu foco estava em sua agenda, em seus planos de expansão, em como conquistar mais território em um mercado que nunca parecia saturado. Ele não viu as pessoas que passavam por ele, nem ouviu o murmúrio da vida na calçada. Para ele tudo era um borrão, uma mera paisagem de fundo. Ao atravessar a rua, ele sentiu o calor do sol em seu rosto, mas não se deixou distrair. Era um dia comum como tantos outros, e seu mundo era um labirinto de concreto e ambição. No entanto, ao virar uma esquina, algo inesperado interrompeu seu fluxo apressado. Uma garotinha, com um sorriso brilhante e olhos que refletiam uma inocência rara, estava parada em frente a uma barraca improvisada. Ela segurava um punhado de balas coloridas, suas pequenas mãos estendidas em direção a ele. "Oi, tio, você quer comprar uma bala?" A voz dela era suave, quase musical, e parecia contrastar com a dureza do ambiente ao redor. Ricardo hesitou, parando por um breve momento. Ele olhou para a menina e, por um instante, a pressão do seu mundo corporativo pareceu dissipar-se. No entanto, a impaciência logo voltou, e ele se preparou para ignorá-la como fazia com tantas outras solicitações que o cercavam diariamente. Mas antes que pudesse dar as costas, a garotinha o surpreendeu com uma frase que ecoaria em sua mente por dias a fio. "Tio, você é igualzinho a mim." Ele parou, os olhos fixos na menina, tentando decifrar o que ela acabara de dizer. O que ela queria dizer com isso? Ele, um magnata do imobiliário, e ela, uma vendedora de balas na rua? A disparidade entre suas vidas era tão grande que a afirmação parecia quase absurda. Mas havia algo em seu olhar, uma pureza e uma curiosidade que o deixaram intrigado. "Como assim igualzinho a você?" Ricardo perguntou, sua voz revelando uma faísca de interesse que não sentia há muito tempo. Ele estava cativado pela simplicidade dela, pela forma como a inocência se manifestava em um ambiente tão hostil. "Você tem um sorriso bonito igual ao meu, e também tem um jeito de olhar que parece triste. Eu sei por que eu fico triste, às vezes, mas eu sempre tento sorrir." Dandara, a garotinha, falava com uma sinceridade que tocava algo profundo dentro dele. As palavras dela, simples e diretas, começaram a penetrar as defesas que ele havia construído ao longo dos anos. Ricardo sentiu uma onda de emoções que não conseguia identificar. Ele se lembrou de sua infância, de momentos em que também sorria, mesmo diante das dificuldades, mas esse era um tempo distante, quase apagado por suas escolhas e pelo estilo de vida que escolhera. "Você está vendendo balas para ajudar sua família?" ele perguntou, a curiosidade se transformando em uma conexão empática. Sim, eu quero comprar livros e ajudar minha mãe", respondeu Dandara. A animação em sua voz era palpável. "Ela diz que um dia eu vou ser médica. Você vai me ajudar, né, tio?" Ricardo não soube o que responder. O pedido dela ressoou de forma estranha em seu coração. Ele nunca tivera a intenção de se envolver com a vida de alguém como ela, mas agora não conseguia se afastar. Havia algo de familiar em Dandara.
algo que o fez pensar em sua própria infância e nas promessas não cumpridas que fez a si mesmo. Vou pensar na sua oferta, Dandara, disse ele, tentando manter a compostura, enquanto uma ponta de emoção ameaçava transparecer em sua voz. Ele se despediu, mas não sem antes lançar um último olhar para a menina. Ela acenou para ele, um gesto simples, mas carregado de esperança. Ricardo continuou seu caminho, mas a imagem da garotinha ficou gravada em sua mente. O que ela queria dizer com igualzinho a mim? O que havia de comum entre os dois, além de um sorriso e um olhar triste? Ele não tinha as respostas, mas sentia que aquela breve interação era um ponto de virada. Um momento decisivo que poderia mudar o curso de sua vida. Enquanto caminhava, as ruas da cidade pareciam mais vívidas. O barulho do tráfego, os gritos dos vendedores e até mesmo o cheiro das comidas de rua se tornaram mais intensos. Ele não podia ignorar o contraste entre seu mundo e o da garotinha. A vida dela era uma luta constante, enquanto a dele era repleta de privilégios e conquistas. Mas a frase dela o perseguia, ecoando em sua mente como um mantra. Você é igualzinho a mim. Naquela noite, após um longo dia de compromissos, Ricardo se sentou sozinho em seu escritório, cercado por documentos e gráficos de crescimento de sua empresa. Mas sua mente estava distante, vagando por memórias esquecidas e pela imagem de Dandara. Ele se viu pensando em sua infância, em como era mais feliz antes de ser consumido pela ambição e pelo desejo de sucesso. Quem sou eu, realmente? Ele murmurou para si mesmo enquanto olhava pela janela de seu escritório, observando as luzes da cidade que piscavam como estrelas. A solidão o envolveu e, pela primeira vez em anos, ele se sentiu vulnerável. A conexão que havia sentido com aquela garotinha era algo que ele não sabia como lidar, mas sabia que não poderia ignorar. A noite avançou, e enquanto a cidade continuava seu ritmo frenético lá fora, Ricardo ponderou sobre as escolhas que fizera e sobre o que realmente importava na vida. Ele não tinha as respostas, mas uma coisa era certa. A vida de Dandara e a sua agora estavam entrelaçadas de alguma forma, e ele precisava descobrir o porquê. Ricardo Albuquerque sentia o peso da curiosidade em seu peito enquanto dirigia, em direção à favela onde Dandara vivia. O contraste entre seu mundo de opulência e a realidade que ele estava prestes a enfrentar era quase insuportável. Ele ajustou o retrovisor, observando seu reflexo. Um homem de trajes impecáveis, cabelo bem cortado e um olhar que por muito tempo havia sido indiferente ao sofrimento alheio. Mas a frase da menina ainda ecoava em sua mente. Tio, você é igualzinho a mim. O que isso significava? Ao chegar à comunidade, Ricardo sentiu-se como um intruso. As ruas eram apertadas, com casas simples construídas de maneira improvisada, e o som das crianças brincando contrastava com a dureza da vida ali. Ele estacionou o carro de luxo em um canto e respirou fundo, tentando se preparar para o que estava por vir. Enquanto caminhava, sentiu olhares desconfiados dos moradores. Ele era um estranho, um homem de negócios que provavelmente não tinha nada a oferecer a eles. Ei, você! O que está fazendo aqui? Uma mulher, com expressão severa, interrompeu seus pensamentos. Ela tinha um olhar firme e desafiador, como se estivesse esperando uma resposta convincente. Desculpe, eu sou Ricardo. Vim conhecer a Dandara, respondeu ele, hesitante. A mulher o avaliou de cima a baixo, como se estivesse julgando sua autenticidade. Dandara não precisa de caridade de gente como você, ela disse, cruzando os braços. Se você está aqui para brincar de Salvador, pode ir embora. Ricardo sentiu-se ferido, mas entendeu a desconfiança. Ele não era bem-vindo ali. Não estou aqui para isso. Apenas quero entender a vida dela. Quero saber mais sobre como posso ajudar. A mulher o observou por um momento, então pareceu relaxar um pouco. Se você realmente quer ajuda, então olhe ao redor. Isso aqui não é um jogo. As pessoas lutam todos os dias para sobreviver. Ele assentiu, percebendo que as palavras dela estavam carregadas de dor e verdade. Enquanto caminhava pelas ruas estreitas,
Observava a vida pulsando ao seu redor. Crianças jogavam bola com um pedaço de pano e mulheres conversavam animadamente, apesar das circunstâncias. Ele se sentia fora de lugar, como um alienígena, em um planeta desconhecido. Finalmente avistou Dandara. Ela estava sentada em uma mureta, vendendo suas balas com um sorriso radiante, como se nada ao seu redor pudesse abalar sua alegria. Ele se aproximou e a menina o reconheceu imediatamente. Tio, você voltou! Exclamou Dandara com os olhos brilhando de felicidade. Oi, Dandara, eu vim te conhecer melhor, disse Ricardo sentando-se ao seu lado. Como você está? Estou bem. Olha, vendi muitas balas hoje. Vou comprar um vestido novo, ela respondeu, toda animada. Um vestido novo? Que legal, para que ocasião? Ricardo perguntou, tentando se conectar com a menina. Para a festa da minha escola, quero ser a mais bonita, afirmou ela, com um brilho sonhador nos olhos. Você já é a mais bonita, Ricardo sorriu. Mas me conte, como é a sua vida aqui? Dandara hesitou por um momento, como se estivesse decidindo o que compartilhar. É difícil, às vezes. Minha mãe trabalha muito e, às vezes, falta comida em casa. Mas eu vendo balas para ajudar. Quero ser médica um dia. Ricardo ficou surpreso. O sonho dela era tão grande, tão distante da realidade que vivia. Médica, isso é incrível. Você vai ajudar tantas pessoas, disse ele, admirando a determinação da menina. Sim, mas precisa de muito estudo. E dinheiro. Um dia quero ajudar minha mãe a não trabalhar tanto, respondeu Dandara, com um olhar que misturava esperança e tristeza. A conversa continuou, e Ricardo ouvia atentamente. Ela falava sobre suas brincadeiras, suas amigas, o que gostava de fazer e o que sonhava para o futuro. Ele não conseguia desviar o olhar da inocência dela, da força que emanava mesmo em meio a dificuldades imensas. Algo dentro dele começou a mudar. A desconexão que sempre sentiu em sua vida de luxo agora se tornava cada vez mais insuportável. Depois de um tempo, ele decidiu perguntar sobre a família. E seu pai? Onde ele está? Dandara fez uma pausa, como se a pergunta a tivesse pego de surpresa. Meu pai, ele foi embora. Nunca conheci. Minha mãe diz que ele não queria ficar. Só temos nós duas. Ricardo sentiu um aperto no coração. Ele não sabia o que dizer, mas sua mente estava cheia de perguntas. E sua mãe, como ela está? Ela é forte, trabalha muito. Às vezes ela fica cansada, mas nunca reclama. Sempre diz que a gente tem que ser feliz com o que tem. Dandara respondeu, com um sorriso que parecia um pouco forçado. Ricardo olhou para a menina e pensou em sua própria infância. Ele teve tudo o que quis, mas sempre sentiu falta de algo essencial. A conexão familiar, o amor genuíno e o apoio incondicional. Você sabe, Dandara, eu admiro muito sua mãe. Ela é uma lutadora. Ela é, disse Dandara com orgulho na voz. Um dia quero ser igual a ela. Ricardo sorriu, mas sua mente estava em um turbilhão. Como ele poderia ter sido tão cego? Ele olhou ao redor, observando as condições em que Dandara e sua família viviam, e algo dentro dele se partiu. Ele nunca havia se preocupado com nada, além de seu próprio sucesso. Agora, o que realmente importava estava bem na frente dele. Eu quero ajudar, disse ele de repente. Se você me deixar, eu posso ajudar sua mãe. Posso ajudar a comunidade. Dandara franziu a testa desconfiada. Por que você iria fazer isso? Você não é daqui. Eu sei, mas eu não quero mais viver apenas para mim. Quero fazer a diferença. E, principalmente, quero que você realize seus sonhos, respondeu Ricardo sincero. A menina o estudou por um momento, e então seu rosto iluminou-se com um sorriso tímido. Você promete? Prometo, disse Ricardo, sentindo uma nova determinação crescer dentro dele. Ele percebeu que, talvez, a vida não se tratasse apenas de acumular riquezas, mas de construir laços e fazer a diferença na vida das pessoas. Ali, sob o sol escaldante da favela, Ricardo começou a entender que a verdadeira riqueza não vinha de sua conta bancária, mas da capacidade de impactar a vida de alguém. E à medida que a conversa com Dandara se desenrolava, ele sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada que mudaria não apenas a vida da menina, mas a sua própria de maneiras que ele nunca poderia imaginar.
Ricardo Albuquerque adentrou a favela pela segunda vez, seus passos hesitantes ecoando na calçada irregular. O calor do sol da tarde fazia o ar parecer pesado, mas ele estava determinado a se conectar com Dandara e sua família. Desde que a garotinha o surpreendera com sua frase inocente, ele sentia uma necessidade crescente de entender mais sobre aquelas vidas que até então pareciam tão distantes da sua. Com o coração acelerado, ele se dirigiu à casa simples, onde Dandara morava, um espaço pequeno, mas repleto de cores e risos. Ao chegar, foi recebido por Dandara, que estava sentada na calçada, vendendo suas balas. Ao avistar Ricardo, seus olhos brilharam e ela pulou para perto dele, como se ele fosse uma visita muito esperada. "Tio Ricardo, você veio de novo", exclamou Dandara com um sorriso que iluminava seu rosto. "Claro que sim, Dandara. Como estão os negócios hoje?" Ricardo perguntou, tentando não parecer tão deslocado. Ele se agachou para estar ao nível da menina, admirando sua energia contagiante. "Vendi 2 balas e uma pirulito. O povo gosta de mim", ela respondeu orgulhosa. "Você quer comprar alguma?" "Vou levar uma bala sim", respondeu Ricardo, puxando uma nota do bolso. "Mas me conta, o que você tem feito além de vender balas?" Dandara hesitou por um momento, sua expressão mudando de alegria para um leve semblante de preocupação. "Ah, eu ajudo minha mãe em casa. Ela trabalha muito e às vezes fica cansada. Eu quero ser médica um dia, sabe? Mas não sei se consigo." A confissão da menina pegou Ricardo de surpresa. O sonho de Dandara era uma porta aberta para um futuro que parecia quase impossível. "Ser médica? Isso é incrível. O que você acha que precisa fazer para realizar esse sonho?" perguntou Ricardo, genuinamente interessado. "Estudar bastante e ajudar as pessoas", Dandara respondeu, com a determinação de quem já havia pensado nisso antes. "Mas eu preciso vender balas para ajudar a mamãe a pagar as contas. Às vezes é difícil." Ricardo sentiu uma ponta de dor no coração. Ele percebeu que a vida de Dandara era uma luta constante e, apesar de sua inocência, ela já carregava um peso que muitos adultos não suportariam. "E você não tem ninguém que possa te ajudar? Algum professor ou amiga?" ele perguntou, tentando entender melhor a realidade da menina. "Eu tenho a professora Rita, mas ela diz que é caro. Estudar em escolas boas, e eu não tenho dinheiro suficiente", respondeu Dandara, seus olhos agora um pouco mais tristes. "Mas eu não desisto." Ricardo ficou em silêncio por um momento, pensando nas oportunidades que teve na vida, nas escolas de prestígio e nos professores que o incentivaram. Ele se lembrou de sua infância, quando as expectativas eram altas, mas os desafios eram diferentes. "Dandara, você é muito forte. Eu admiro isso em você. E se eu puder ajudar de alguma forma, eu quero." Os olhos de Dandara brilharam novamente, mas um toque de desconfiança surgiu. "Você vai me ajudar mesmo, tio Ricardo? Ou é só conversa?" "Eu prometo que vou tentar. Mas precisamos conversar com sua mãe também. Você pode me apresentar?" "A ela?" Ricardo sentia que precisava estabelecer um compromisso real com a família da menina. "Claro, vamos!" Dandara exclamou, puxando Ricardo pela mão em direção à casa. O caminho era curto, mas Ricardo se sentia como se estivesse atravessando um abismo entre 2 mundos. Ao entrarem, a pequena residência exalava um cheiro de comida caseira e uma mulher de pele escura com cabelos crespos amarrados em um coque estava na cozinha. Ela se virou ao ouvir a porta se abrir e sorriu ao ver Dandara e Ricardo. "Oi, meu amor, quem é esse?" perguntou a mãe com uma voz suave e acolhedora. "É o tio Ricardo. Ele veio me visitar e quer falar com você", disse Dandara toda animada. A mulher olhou para Ricardo com uma expressão de desconfiança, mas também de curiosidade. "Boa tarde, senhor Ricardo. O que o traz aqui?" "Boa tarde. Eu sou Ricardo Albuquerque. Estava conversando com Dandara sobre os sonhos dela e pensei que poderíamos falar um pouco sobre como posso ajudar", ele disse, tentando soar confiante, apesar da tensão no ar. A mãe de Dandara avaliou Ricardo por um momento, seus olhos passando de um lado para o outro, como se tentasse decifrar suas intenções. "Ajudar? Com o que exatamente?" "Eu gostaria de oferecer apoio para que Dandara possa estudar e realizar seu sonho de ser médica." Ricardo respondeu, sua voz firme,
mostrando a seriedade de suas intenções. Sei que pode parecer estranho, mas acredito que ela tem um futuro brilhante pela frente e quero fazer o que puder para ajudar. A mulher franziu a testa, claramente cética. E por que você faria isso? O que ganha com isso? Ricardo hesitou. Como explicar que a conexão com Dandara havia despertado uma parte de si que ele não sabia que estava adormecida? Eu venho de um lugar muito diferente e talvez eu tenha me perdido no caminho. Dandara me fez perceber que há mais na vida do que apenas negócios. Quero fazer a diferença, mesmo que seja uma pequena diferença. A mãe de Dandara olhou para a filha, que observava a conversa com um misto de esperança e ansiedade. O que você acha, Dandara? Perguntou a mulher, sua voz suave, mas firme. Dandara sorriu, seu entusiasmo voltando. Eu quero estudar, mamãe. Ele pode me ajudar. Ricardo notou que o semblante da mulher suavizou um pouco, mas ainda havia um resquício de dúvida. Se você realmente quer isso, Dandara, eu apoio. Mas precisamos garantir que isso não seja uma promessa vazia, disse a mãe, dirigindo-se a Ricardo com um olhar incisivo. Eu entendo. E prometo que vou fazer o possível para ajudar Dandara a alcançar seus sonhos, Ricardo reafirmou, sentindo a pressão da responsabilidade aumentar em seus ombros. A conversa prosseguiu, e Ricardo se sentiu mais à vontade à medida que compartilhava histórias sobre sua própria infância, suas lutas e os desafios que enfrentou. À medida que falava, notou a mãe de Dandara relaxando, permitindo que um pouco de confiança se infiltrasse entre eles. Enquanto isso, Dandara observava tudo com um sorriso largo, já sonhando com o futuro que poderia ter, longe das balas e das dificuldades que dominavam sua realidade. Ela sentia que, talvez, o tio Ricardo poderia ser o primeiro passo para a vida que sempre desejou. O sol começou a se pôr, lançando uma luz dourada sobre a sala modesta. Ricardo percebeu que, apesar das diferenças, havia uma conexão genuína se formando entre eles. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas naquele momento, sentiu que havia encontrado um propósito que transcendia seu mundo de luxo e negócios. E então, Dandara, ele disse mudando de assunto, o que você gostaria de fazer se tivesse a chance de ir a uma boa escola? Eu quero aprender sobre o corpo humano e como ajudar as pessoas a ficarem saudáveis, respondeu Dandara, com os olhos brilhando de entusiasmo. Isso é maravilhoso, Ricardo exclamou, admirando a paixão da menina. E eu vou fazer o meu melhor para que você tenha a chance de aprender tudo isso. A conversa continuou, e enquanto as horas passavam, Ricardo percebeu que, ao se abrir para a vida de Dandara e sua família, ele estava também se reaproximando de si mesmo. O magnata do setor imobiliário estava se transformando em alguém que desejava fazer a diferença, não apenas em sua vida, mas na vida de todos ao seu redor. Ao sair naquela noite, Ricardo olhou para trás, vendo Dandara acenando e sua mãe sorrindo. Cheia de esperança, ele se sentiu como se estivesse atravessando uma ponte que o conectava a um passado esquecido, um passado que poderia moldar um futuro mais brilhante, não apenas para ele, mas para Dandara e sua comunidade. A jornada estava apenas começando, mas agora ele estava mais disposto do que nunca a enfrentar os desafios que viriam. A luz do sol se filtrava pelas janelas da pequena casa de Dandara, criando padrões dançantes no chão de terra batida. Ricardo Albuquerque observava a cena com um misto de admiração e tristeza. Ele já havia passado por ali várias vezes, mas naquela manhã a atmosfera parecia diferente. O aroma do café coado invadia o ambiente, misturando-se ao cheiro doce das balas que Dandara vendia. A garotinha se movia agilmente, organizando suas coisas enquanto sua mãe, Dona Maria, preparava o café. Bom dia, tio Ricardo, Dandara exclamou, seu sorriso iluminando o ambiente. A alegria dela era contagiante, e Ricardo não conseguia evitar um sorriso em resposta. Bom dia, Dandara. Preparada para mais um dia de vendas? Ele perguntou, curvando-se para ficar na altura da menina. Sim, hoje eu vou vender muitas balas. Quero comprar um livro novo. A determinação na voz da garotinha fez o coração de Ricardo apertar. Ele tinha visto Dandara crescer em tão pouco tempo, e sua ambição infantil era uma lembrança de tudo que deveria ter sido mais acessível a ela. Ricardo se sentou na mesa, observando Dona Maria preparar o café.
Ela olhou para ele, um misto de gratidão e preocupação em seu olhar. Você está aqui para ajudar, não está, Ricardo? Perguntou ela, quebrando o silêncio. Sim, Dona Maria. Estou pensando em algumas maneiras de melhorar as coisas por aqui, respondeu ele, sem saber exatamente como colocar em palavras as ideias que fervilhavam em sua mente. Havia algo mais significativo e profundo em sua conexão com aquela família que não podia ignorar. Melhorar como? Dandara interrompeu, com os olhos brilhando de curiosidade. Talvez algumas iniciativas que possam ajudar a comunidade. Um espaço para as crianças estudarem, quem sabe? Ricardo sugeriu, observando a reação de Dandara. A menina parecia contemplar a possibilidade, sua mente correndo livre como um pássaro. E se a gente pudesse ter um lugar onde todos pudessem aprender? Não só estudar, mas também brincar e fazer amigos? Dandara falou, e Dona Maria assentiu, seu olhar se iluminando com a possibilidade. É isso que eu quero fazer, Dandara. Um centro comunitário. Um espaço que ajude as pessoas a se unirem e a se desenvolverem. Ricardo afirmou com firmeza, sentindo que estava no caminho certo. No entanto, enquanto Ricardo se deixava levar pelas ideias e pela excitação de um futuro melhor, uma sombra de preocupação atravessou sua mente. Seus sócios o pressionavam constantemente a manter a imagem de um magnata distante, um homem de negócios que não deveria se envolver com comunidades como aquela. As vozes em sua cabeça se tornaram um eco, um lembrete constante de que ele estava se afastando do mundo em que sempre vivera. Naquela mesma manhã, ele recebeu uma mensagem de um de seus sócios, César, que o chamava para uma reunião urgente. Ricardo, precisamos discutir a próxima grande aquisição. Não podemos nos distrair com projetos de caridade, dizia a mensagem. E você vai me dizer que um centro comunitário não é um projeto digno? Ricardo murmurou para si mesmo, frustrado. Ele sabia que estava se dividindo entre o que sempre fora e o que estava se tornando. A luta interna era palpável, mas ele também sentia que havia algo mais importante em jogo. Dandara interrompeu seus pensamentos. Tio Ricardo, quando você vai voltar a me ajudar a vender balas, posso te ensinar como fazer. Ela exclamou, puxando-o de volta à realidade. Claro, Dandara. Vamos fazer isso amanhã. Eu quero aprender com você. Ele respondeu, decidido a não deixar que as pressões externas o afastassem da conexão que estava construindo. O dia passou rapidamente, marcado por interações com os moradores da comunidade. Ricardo se esforçou para ser visto como um aliado, alguém que estava ali para ajudar, e não apenas um intruso. Ele conversou com alguns moradores, ouviu suas histórias e começou a esboçar um plano para o centro comunitário. As ideias começaram a ganhar forma e, com o tempo, a resistência dos moradores foi se dissipando. Você é diferente, Ricardo. Não é como os outros que vêm aqui e vão embora. Uma mulher chamada Ana comentou enquanto ele ajudava a organizar uma pequena feira de produtos locais. Você se importa. Eu realmente me importo, Ana, e espero que possamos construir algo juntos. Ricardo respondeu, sentindo que a conexão estava se solidificando a cada interação. À medida que o sol se punha, o céu se tingia de laranja e roxo, criando uma atmosfera mágica. Enquanto Ricardo caminhava pelas ruas da comunidade, ele não pôde deixar de notar as crianças brincando, rindo e sonhando. Aquela era a vida que ele queria ajudar a transformar. Mas a pressão de seus sócios não diminuía. No dia seguinte, ele se viu cercado por César e outros membros da diretoria, todos insistindo que ele voltasse a se concentrar nos lucros e na imagem da empresa. Você não pode se dar ao luxo de ser um benfeitor, Ricardo. Precisamos que você seja o magnata que todos conhecem, César insistiu, com um olhar de reprovação. E se eu não quiser mais ser esse magnata? E se eu quiser fazer a diferença? Ricardo respondeu, a voz mais firme do que pretendia. Ele sentiu a tensão aumentar, mas não estava disposto a recuar. Essa não é a sua praia. Você está se perdendo em um mundo que não é seu, César disse, com um tom de desdém. Você precisa se lembrar do que realmente importa. Dinheiro. Ricardo saiu da reunião com um nó no estômago. Ele estava em um ponto de inflexão, e a luta dentro de si estava apenas começando. Ao mesmo tempo,
O pensamento de Dandara e sua família o mantinha firme, ancorando-o em uma realidade que ele nunca havia considerado antes. Naquela noite, Ricardo teve um sonho perturbador. Ele se viu em sua infância, em uma casa parecida com a de Dandara, cercado por risadas e vozes que não conseguia identificar. Havia uma figura feminina que o observava e o semblante dela era familiar, mas ele não conseguia ver o rosto. A sensação de saudade e dor era intensa, como se algo estivesse faltando. Ao acordar, ele estava suado e confuso. O sonho o perseguiu durante o café da manhã, e ele não conseguia sacudir a sensação de que havia algo mais profundo que precisava descobrir sobre sua própria história. Ele se levantou e decidiu que precisava pesquisar mais sobre seu passado, sobre suas raízes. O nome de sua mãe ecoava em sua mente, e ele sentia que a conexão com Dandara e sua família não era apenas uma coincidência. No fundo, Ricardo sabia que a resposta estava em algum lugar, e que ele precisava encontrá-la para poder seguir em frente. Ele não poderia ignorar a busca por sua verdadeira identidade, especialmente agora que estava começando a entender o valor das relações humanas e a importância de sua própria história. O caminho à frente seria desafiador, mas ele estava preparado para enfrentá-lo, não apenas por ele, mas também por Dandara e pela comunidade que estava aprendendo a amar. Ricardo adentrou o arquivo da cidade com uma mistura de ansiedade e expectativa. O ambiente era empoeirado e as prateleiras abarrotadas de documentos antigos pareciam sussurrar segredos esquecidos pelo tempo. Ele se instalou em uma mesa próxima a uma janela empoeirada, iluminada apenas por uma fraca luz que filtrava através do vidro sujo. Com os dedos trêmulos, ele começou a folhear os registros, buscando algo que pudesse elucidar a conexão que ainda não compreendia entre sua vida e a de Dandara. As horas passaram rapidamente enquanto ele mergulhava em uma história que não sabia que era a sua. O cheiro de papel envelhecido e a textura áspera dos documentos pareciam transportar Ricardo a um passado distante. Ele se deparou com registros de nascimentos, casamentos e até mesmo documentos de imigração, todos datados de décadas atrás. Cada papel que passava por suas mãos parecia contar uma parte de uma narrativa que estava entrelaçada com a sua, mas que ele nunca havia conhecido. Foi então que, em meio a um arquivo empoeirado, um nome lhe chamou a atenção. Era o nome de sua mãe. O coração de Ricardo disparou. Ele puxou o documento, tentando controlar a respiração. À medida que lia, seu rosto empalideceu. O registro informava que sua mãe tinha raízes na mesma comunidade de Dandara, um fato que ele nunca tinha imaginado. Como isso é possível? Murmurou para si mesmo, enquanto as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de maneira desconcertante. A história de sua mãe revelava uma vida marcada por dificuldades e preconceitos. Ela havia fugido da comunidade após um escândalo que envolvia desamor e discriminação racial. Ricardo sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. Como ele poderia ter vivido por tanto tempo sem saber disso? Quando finalmente saiu do arquivo, a luz do dia parecia mais intensa, quase ofuscante. Ele caminhou pelas ruas, tentando processar a avalanche de informações que acabara de descobrir. Cada passo que dava parecia ecoar na sua mente, relembrando os momentos em que ignorou seu passado, suas origens e a luta que sua mãe enfrentou. A ideia de que sua identidade estava entrelaçada com a da comunidade de Dandara o atormentava. O que ele pensava ser uma vida isolada e de sucesso agora parecia uma máscara sobre uma história muito mais complexa. Ao chegar em casa, Ricardo se sentou em sua poltrona de couro, olhando para o vazio. Ele pensou em Dandara, em sua força e inocência. A frase dela, "Tio, você é igualzinho a mim", ressoava em sua mente, ecoando a conexão que ele ainda não compreendia totalmente. Ele precisava compartilhar essa descoberta com ela e com a família dela. A ideia de abrir seu coração o apavorava, mas também o entusiasmava. Havia algo profundamente libertador em reconhecer suas raízes. Com o coração pesado, ele decidiu que era hora de confrontar sua própria família. A conversa não seria fácil.
e ele sabia que deveria estar preparado para a resistência. Naquela noite, durante o jantar, Ricardo reuniu coragem e decidiu falar. "Precisamos ter uma conversa", começou ele, sua voz um pouco trêmula. Seu pai, um homem de expressão severa, ergueu a sobrancelha. "Sobre o quê, filho?" "Sobre nossa família. Sobre a minha mãe." As palavras saíram como um sussurro, mas ele sabia que o impacto seria devastador. A expressão de sua mãe se transformou de curiosidade em preocupação. "Ricardo, o que você está insinuando?" "Eu descobri algumas coisas sobre o passado dela, coisas que vocês nunca me contaram." Ele respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Ela tinha raízes na comunidade onde Dandara vive. Ela fugiu por causa de um escândalo envolvendo preconceito racial. O silêncio na mesa foi palpável. O olhar de seu pai se endureceu, e sua mãe parecia prestes a chorar. "Isso não é verdade", disse ela, a voz trêmula. "Você não sabe do que está falando." "Eu li os documentos. Eu sei que estou falando a verdade", insistiu Ricardo, a raiva começando a brotar. "Por que vocês esconderam isso de mim? Por que me fizeram crescer sem saber quem eu realmente sou?" "Era para o seu bem", respondeu sua mãe, a voz agora cheia de desespero. "Nós queríamos proteger você de uma história que poderia te envergonhar." "Envergonhar?" Ricardo se levantou abruptamente, fazendo a cadeira ranger. "É a minha história, e eu tenho o direito de conhecê-la. Dandara, aquela garotinha, ela é uma parte de mim e eu não posso ignorar isso." A tensão na sala era palpável. O olhar de seu pai travava, enquanto sua mãe parecia perdida em seus próprios pensamentos. "Você não entende, Ricardo. As coisas não são simples assim. A sociedade não aceita." Sua mãe começou, mas ele a interrompeu. "Não. Aceita o quê? O que somos? Quem somos? A vida não é uma linha reta e eu não vou me esconder atrás da fortuna que vocês construíram", gritou ele, sentindo um misto de raiva e tristeza. Ele saiu da sala, deixando seus pais para trás, incapazes de entender a profundidade de sua crise de identidade. Aquela noite foi marcada por um silêncio pesado e uma nova determinação. Ricardo sabia que precisava encontrar Dandara e sua família. A revelação sobre sua mãe não era apenas um fardo, mas uma ponte que o conectava a um mundo que ele havia ignorado por muito tempo. Na manhã seguinte, ele dirigiu-se à comunidade com um novo propósito. Ao chegar, o sol brilhava intensamente e as ruas estavam cheias de vida. As vozes e risadas das crianças brincando o saudaram como um chamado. Ele caminhou até a barraca de Dandara, seu coração acelerando com a expectativa. Dandara o viu e sorriu, mas o olhar dela mudou ao perceber a seriedade em seu rosto. "Tio Ricardo, você está bem?" perguntou com a preocupação de uma criança que já havia visto demais. "Eu descobri algo importante, Dandara", disse ele, agachando-se para estar ao nível dela. "Sobre a minha família e a sua. Nós temos mais em comum do que você imagina." Ela o observou atentamente, os olhos dela brilhando de curiosidade. "O que você quer dizer?" Eu sou parte da sua história. Minha mãe era da sua comunidade, e eu nunca soube disso até agora. Fui ignorante sobre quem eu sou e de onde venho, e isso precisa mudar." Dandara franziu o senho, parecendo confusa. "Mas por que você nunca falou isso antes? Você não é como eles, os outros que vêm aqui só para olhar?" Ricardo sorriu, sentindo uma onda de emoção. "Eu não quero ser assim. Quero aprender com você e com sua família. Quero fazer parte da sua vida." A expressão de Dandara se iluminou, mas havia uma sombra de desconfiança ainda presente. "Você promete que não vai embora de novo? Que não vai mudar?" "Eu prometo", ele disse, sentindo seu coração pulsar forte. "Quero ajudar vocês. Quero ser uma parte de suas vidas." A pequena sorriu, e o gesto dela fez com que o peso em seu coração diminuísse. Ali, naquele momento, Ricardo percebeu que não se tratava apenas de descobrir suas raízes, mas de construir um futuro. Uma nova conexão estava se formando, e por mais desafiador que fosse, ele estava determinado a trilhar esse caminho ao lado de Dandara e sua família. O salão do evento de gala estava repleto de pessoas bem vestidas,
sorrisos calculados e olhares de admiração. Ricardo Albuquerque, o magnata do setor imobiliário, estava à frente, cercado por aplausos e flashes de câmeras. O brilho das luzes refletia em sua gravata impecável e em seu terno sob medida, mas por dentro ele se sentia um impostor. O prêmio que estava prestes a receber era um reconhecimento por suas contribuições à comunidade, mas a verdade era que ele ainda lutava para encontrar seu lugar naquele mundo. Ele olhava para a plateia que o aplaudia, mas seu pensamento estava longe, preso a uma semana de descobertas e emoções que o deixaram em conflito. Quando subiu ao palco, um silêncio reverente tomou conta do ambiente. Ricardo respirou fundo e começou a falar. Suas palavras saíam hesitantes. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui hoje sendo reconhecido por algo que, até pouco tempo atrás, eu não sabia que realmente importava. Ele hesitou, sentindo a pressão de todas aquelas expectativas sobre seus ombros. Nos últimos meses, minha vida mudou de maneiras que eu nunca poderia imaginar. Eu conheci uma menina, Dandara. Ela me mostrou o que realmente significa viver e lutar por dignidade. Os murmúrios se espalharam pela plateia. Alguns olharam para os outros, surpresos com a menção da menina que vendia balas. Ricardo continuou com o coração acelerado. Eu descobri que a vida dela e de sua família é muito mais do que a imagem que as pessoas têm da favela. Essa comunidade é repleta de força, resiliência e amor. Ele olhou para a mesa onde Dandara estava sentada, acompanhada de sua mãe, e viu os olhos da garotinha brilhando de orgulho. Aquilo lhe deu coragem. Mas o que eu realmente preciso compartilhar com vocês hoje, ele disse, engolindo em seco, é que essa jornada me levou a descobrir uma parte de mim que estava perdida. Uma parte que estava escondida por trás de uma vida de privilégios e desconexão. Ricardo respirou fundo, decidindo que era hora de ser completamente honesto. Eu sou filho de uma mulher que veio dessa comunidade. Minha mãe, ela fugiu, e eu cresci sem saber a verdade sobre meu passado. Um silêncio profundo envolveu a sala. As reações variavam entre a incredulidade e a curiosidade. Ele podia sentir os olhares de reprovação, mas também de empatia. Eu sou, de certa forma, um irmão perdido, continuou, e Dandara é minha sobrinha. A conexão que eu não sabia que existia está aqui, bem diante de mim. Nesse exato momento, uma figura familiar se destacou na plateia. Era a mãe de Dandara que, com lágrimas nos olhos, se levantou. O murmúrio se intensificou e todos os olhares se voltaram para ela. Ricardo, ela gritou, a voz embargada. Você é meu filho, não é? A emoção dela era palpável e a sala inteira ficou em silêncio, absorvendo a gravidade do momento. Ricardo sentiu seu coração disparar. Ele nunca havia pensado que a mulher que fugira de sua vida poderia estar tão próxima. Mãe? A palavra saiu como um sussurro, misturado com a confusão e a dor de um passado que ele nunca conhecera. Ele desceu do palco caminhando em direção a ela, cada passo carregado de dúvidas e anseios. Você não sabe o quanto eu esperei por esse dia, ela disse, com a voz trêmula. Eu não queria te deixar, mas as circunstâncias eram maiores do que nós. Eu fui forçada a me afastar, mas sempre te amei. Os olhos dela estavam cheios de arrependimento e amor, e Ricardo sentiu uma onda de emoções conflitantes. Como poderia ela ter feito isso? Mas, ao mesmo tempo, ele entendia que havia um contexto, uma história que ele ainda não conhecia completamente. Por que você não me procurou? Ricardo perguntou, a dor em sua voz inegável. Eu cresci sem saber quem eu sou, sem entender de onde vim. Eu tinha medo, ela respondeu, a voz embargada. Medo de que você não quisesse saber. Medo de que você fosse julgado pelo que eu havia feito. Mas agora vejo que te deixar foi um erro. Você é parte de tudo isso, Ricardo. Você é parte da nossa história. A plateia, que antes estava cheia de aplausos e admiração, agora observava em silêncio, tocada pela intensidade da cena. Ricardo e sua mãe se abraçaram, um abraço que parecia preencher décadas de ausência. Dandara, ainda na mesa, assistia tudo com os olhos brilhando. Ela sempre soube que havia algo especial na relação que tinha com Ricardo, mas nunca imaginou
que ele era parte de sua própria família. Ricardo, Dandara disse, se levantando e se aproximando. Você não precisa se sentir perdido. Nós estamos juntos agora. As palavras da garotinha eram simples, mas carregadas de significado. Ela estendeu a mão e Ricardo a segurou, sentindo a força daquela conexão. Eu quero fazer a diferença. Ele começou a falar, olhando para a plateia novamente. Quero usar minha posição para ajudar a comunidade, para garantir que crianças como Dandara tenham oportunidades, que possam sonhar e realizar seus sonhos. Quero que todos saibam que não estão sozinhos. O clima no salão começou a mudar. As pessoas, antes céticas, agora estavam emocionadas. Ricardo se virou para a plateia, sua voz mais firme. Eu não sou mais apenas um magnata imobiliário. Estou aqui para me reconectar com minhas raízes, para ajudar a construir um futuro melhor, não apenas para Dandara, mas para todos nós. E convido vocês a se juntarem a mim nessa missão. As palmas começaram a surgir, tímidas no início, mas rapidamente se transformaram em gritos de apoio. As pessoas começaram a se levantar, aplaudindo-o de pé. Ricardo sentiu uma onda de alívio e gratidão. Ele percebeu que, finalmente, havia encontrado seu propósito. Enquanto os aplausos ecoavam, ele olhou para Dandara e sua mãe, que estavam sorrindo. O amor e a conexão que haviam sido resgatados naquele momento mágico eram inegáveis. Ricardo sabia que, a partir daquele dia, nada seria como antes. Ele não era apenas Ricardo Albuquerque, o magnata do setor imobiliário. Ele era um homem que havia encontrado sua verdade, sua família e um novo caminho. A gala, que começou com um prêmio de reconhecimento, transformou-se em um catalisador de mudança. Ricardo estava determinado a usar sua influência e recursos para garantir que as vozes da comunidade fossem ouvidas e que as oportunidades fossem criadas. Ele havia descoberto que a verdadeira riqueza não era medida em dinheiro, mas no amor e nas conexões que construímos ao longo da vida. Enquanto as luzes brilhavam e a música começava a tocar novamente, Ricardo olhou para Dandara, que sorriu, de volta para ele. Nesse instante, ele soube que a jornada estava apenas começando e que juntos eles mudariam não apenas suas vidas, mas de muitos outros ao redor.